João Fonseca é o número 60 do mundo atualmente na ATP, isso não é novidade pra ninguém, mas uma coisa que a gente sempre ouve falar é que o João joga um tênis acima do que ele apresenta no ranking. É que o tênis hoje dele, tem gente que fala que é de top 10, tem gente que fala que é de top 20, top 30, e nunca se chegou a um consenso de qual é realmente o nível do João Fonseca hoje. Obviamente, ele é um grande prospecto, né? Tem um tenista jovem de 18 anos, que ainda vai subir muitas posições no ranking, mas já joga um tênis de alto nível, batendo de frente aí com os melhores jogadores do mundo. E se a gente pudesse projetar um ranking com o que o João joga hoje? Como se fosse o ranking justo dele atualmente. Pois é, nós aqui do Auge das Quadras puxamos todos os dados do João desde 2024, 2025, vários itens, saque, porcentagem de breakpoint, quebra, ace, tudo que tem direito e projetamos o ranking que a gente considera justo pro João hoje, considerando o tênis que ele joga hoje. Eu garanto pra você, é um conteúdo que você nunca viu nem vai ver em nenhum outro lugar. E aqui no Auge das Quadras nós vamos esmiuçar, passar todos os detalhes e embasar o porquê que definimos o ranking justo do João. E a gente vai apresentar esse ranking no final do vídeo. Então vamos direto aqui para a tela do meu computador e eu vou explicar qual que foi o nosso critério. Primeiro, a gente puxou, né, através da nossa base de dados, todos os dados de todos os jogos do João de 2024 para cá. Então 2024, 2025 e as últimas 52 semanas. Então com isso a gente chegou aos dados mais ou menos parecidos com o que a gente já tem hoje no site da ATP, só que não tem do João Fonseca, porque o João Fonseca até então não era top 100 e a ATP não mostra os dados do João Fonseca perante os outros tenistas. E a ATP tem alguns critérios ali que eles definem para definir como se fosse uma nota para três tópicos: saque, retorno, que é o game de devolução, e pontos sob pressão, que eles chamam de under pressure, que seria aqueles pontos mais importantes como que o tenista desempenha nesse tipo de ponto. E com isso eles têm o que eles chamam de rating, que é a classificação de cada tenista visando esses três tópicos aí. O que a gente fez? A gente puxou todos os dados do João, da mesma forma, porcentagem de primeiro serviço, pontos no primeiro serviço, comparamos com todos os tenistas do top 100, então a gente chegou na posição do João em cada um desses tópicos. Com isso a gente chegou no serve rating do João, return rating, under pressure rating. Tá um pouco confuso, mas vai ficar muito claro quando a gente começar a explicação. Vou começar aqui pelos games de saque. Primeiro explicando para vocês, o que é o serve rating? O serve rating é uma métrica da ATP, uma nota que ela dá para cada tenista, considerando esses 6 critérios aí, que são porcentagem de primeiro serviço colocado na quadra, pontos ganhos no primeiro serviço, pontos ganhos no segundo serviço, porcentagem de games ganhos no seu serviço, aces e dupla falta. Então com isso eles chegam numa nota, numa classificação. A gente puxou do João. Então ali, primeiro serviço, o João coloca ali 66% em quadra dos primeiros serviços dele. 2025, que é o ano atual, 65,5%, 2024, 65,5%, então ele fica bem regular aí nessa métrica. Ele seria o 13º na ATP, então a melhor média aí de serviço na ATP acho que é acima de 70 e poucos %, se eu não me engano é do Perricard. Ele seria aí o 13º nesse critério. Beleza, segundo critério, pontos ganhos no primeiro serviço. O João, nas últimas 52 semanas, ganha 72% dos pontos. E nesse ano ele melhorou, inclusive, em relação ao ano passado, por isso que tá verdinho ali. Você vê que tá 73,8% em verde, porque houve uma evolução de 69,6%. Então, ele tá ganhando mais pontos no seu primeiro serviço, mas ele ainda não é entre os melhores ali na ATP. Ele é somente o 44º jogador que mais ganha pontos no seu primeiro serviço. Pontos no segundo serviço, aí tá o primeiro grande diferencial do João. E aqui nesses nossos dados, nesse vídeo de hoje, você vai ver muita coisa que você não esperava. E eu entendo que o tênis ele tem muito da análise pessoal e tudo mais, mas os números nos dizem muitas coisas, não só no tênis como em todos os esportes. E analisando somente os números, o João é o 6º tenista da ATP que mais ganha pontos no seu segundo serviço. Qual que é a conclusão que a gente tira? O João tem um grande segundo saque. E isso dá para ver nos números aí. Esse ano ele caiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas nada preocupante. Então tem ali 55%. Porcentagem de games ganhos. O João ganha 83% dos games no seu serviço. Esse ano até melhorou, foi para 85%, de 79% para 85%. Ele só é o 26º aí na ATP. Em aces ele é o 43º.
fazendo aí uma média de 6.1 por jogo. E o 13º em duplas faltas, ele faz poucas duplas faltas, o João, e até melhorou esse número esse ano, 1.8. Tudo isso chegou num serve rating de 280,6, e isso seria o 18º lugar na ATP. E como efeito de comparação, a gente vai colocar aqui o serve rating atual do top 10 da ATP, que eu deixei separado para a gente ter uma base. Vocês vão ver que o Paul Ricard, ele tem 300.9, ou seja, ele é o melhor sacador. Eu coloco entre aspas porque é de acordo com esses critérios. Ele é o melhor sacador, depois vem Matteo Berrettini, Zverev, Sinner, Fritz, Shelton, Hurkacz, Nakashima, Djokovic e Alcaraz. Esse é o top 10 em serviço na ATP, e o João em 18º lugar, que é um desempenho espetacular já hoje, com números contando hoje, utilizando o mesmo parâmetro das últimas 52 semanas. Você vai ver ali que a porcentagem de primeiro saque do Paul Ricard é 65%, o Zverev coloca 70%, então o Zverev é um dos melhores aí, que mais coloca primeiro saque na quadra, certo? Então essa foi a primeira métrica, o serve rating. Vamos para a segunda métrica aqui, que é o retorno. Deixa eu passar o slide. Games de retorno. A ATP ela considera esses 4 critérios para definir o rating do return rating de cada jogador. E aí o João se destaca. Aí o João é quase top 10, ele é o 11º da ATP. Olha que coisa interessante. No seu primeiro serviço, aliás, no primeiro serviço do adversário, quando o João está recebendo, ele ganha 32,2% dos pontos. No primeiro serviço do cara que tá sacando. Isso é top 10 na ATP, seria o 9º melhor desempenho. E se a gente considerar ainda 2025, isso melhora ainda mais, porque ele aumentou de 31 para 36, ou seja, ele vem ganhando mais pontos ainda no primeiro serviço. Eu tenho certeza que você não tinha parado para pensar que o João é um dos melhores devolvedores de primeiro saque da ATP. Olha que doideira. Quando chega no segundo serviço, já não. Ele é o 25º apenas, com 51%. Então os caras na ATP conseguem devolver melhor o segundo saque dos adversários do que o João em média. Mesmo assim é 25, né? O João hoje é 60 do ranking, então ele ainda está bem colocado. E aí o grande detalhe, que é o que muita gente vem falando, que é o terceiro item, breakpoints ganhos. O João ganha 39% dos breakpoints, isso é o 28º, que não seria muito interessante. Só que em 2025 ele está 36,8%, ele está abaixo da média dele. Isso aí seria, acho que é acima seria próximo a 60, 50, 60 dentro do return rating da ATP de breakpoints ganhos. Ou seja, o João precisa, esse é um ponto de melhoria para o João, é aproveitar melhor os breakpoints, né? Então ele seria somente o 28º aí. E de games ganho ele é simplesmente o 6º. Galera, o João Fonseca hoje, com os números de hoje da ATP, considerando as últimas 52 semanas, ele é o 6º tenista que mais quebra saque na ATP. 27,5%. Em 2025, quase batendo 30%. Com isso, ele chegou a 149,9 de return rating, 11º. E a gente vai colocar aqui os outros 10, os 10 melhores em return rating, para a gente ter uma base também. O melhor é o Alex de Minaur, que foi quem eliminou o João Fonseca, ele tem 165,8. Veja só que ele ganha 31,9% dos games de saque. Só que ele converte quase metade dos breakpoints ali, ele converte bastante breakpoint. Então, de Minaur, Alcaraz é o segundo, Tommy Paul, Sinner, Djokovic, Medvedev, Mariano Navone, olha lá, o 7º é o Mariano Navone, quebra bastante também. Baez, que também tem um saque ruim, mas no saque do adversário ele vai muito bem. Cerúndulo e o Mahat, que é o tcheco, em 10º lugar. E o João logo atrás, em 11º, inclusive à frente de caras do top 10 aí. Então, para vocês verem o potencial que o João tem, ele já vai muito bem no saque do adversário. Se ele conseguir melhorar essa taxa de breakpoint dele aí, deixa eu voltar aqui ó, pra gente ver. Se ele conseguir melhorar essa taxa de 39%, ele com certeza ele vai alçar mais lugares ainda e vai entrar no top 10 de return rating da ATP. E por último, galera, a gente vai ter, deixa eu voltar aqui, vamos ter o Under Pressure Rating. O que seria isso? É a classificação do tenista para pontos em que ele está sob pressão. Então, são 4 critérios também. Primeiro, breakpoints salvos, aí são aqueles breakpoints que ele enfrenta no seu saque. Tem os breakpoints ganhos também, assim como no return rating. Tie breaks ganhos e sets decisivos ganhos. São aqueles sets, por exemplo, tá 1-7-1, aí vai pro terceiro set. Ou tá 2-7-2, vai pro quinto set.
E olha que coisa interessante. A gente vê várias entrevistas do João, onde ele diz que ele é um tenista que ele não muda o seu jeito de jogar em pontos de pressão, e inclusive ele é elogiado por isso, mas os números nos mostram que nesses pontos de pressão, né, quando ele está sob pressão, o desempenho dele é abaixo de quando ele está... o jogo está empatado, ele está atrás do jogo e tal. Então, assim, isso é um ponto de atenção, porque ele é somente o 25º no Under Pressure Rating, 216. Breakpoint salva, ele salva 62,8%. É somente o 38º na ATP. Então a galera salva ali próximo a 70%. Tie breaks ganhos, esse ano ele tá muito bem, né? Só que a gente tem considerado as últimas 52 semanas, ele é o 24º. Breakpoints ganhos, que é o que eu já falei. E sets decisivos ganhos, 55%. Esse ano ele tá bem de novo, mas se considerar as últimas 52 semanas, não. O que é interessante? Tie break e sets decisivos ganhos, ele teve uma evolução enorme. E por que eu acho que ele teve essa evolução? E aí eu estou dando a minha opinião, não é mais informação. Porque o João, ao meu ver, ele está melhor fisicamente do que estava no passado. Então a tendência é que esses sets decisivos, onde ele ganhava mais ou menos metade, mais ou menos não, exatamente metade em 2024, ele já está ganhando 3, a cada 4 ele ganha 3. Por quê? Está melhor fisicamente, tá ganhando mais massa, tá ganhando mais experiência, mais maturidade, e isso ajuda ele a ganhar os sets decisivos. E quando a gente olha ali o return rating da ATP, a gente vai ver, aliás, return rating, não, under pressure rating, Jannik Sinner, eu acho que não é novidade para ninguém, é o melhor tenista da ATP quando está sob pressão. Então ele, por exemplo, tie breaks ele ganha 78%, porcentagem de breakpoints que ele salva, 71,8%. Como é difícil fazer um break no Sinner. Sets decisivos, quase 70%. E breakpoints convertidos, 41,6%. Então ele é o primeiro aí, com louvor. Depois vem o Tcheco Mahat de novo. Jordan Thompson, olha aí. O Thompson é um cara que joga bem, salva muito breakpoint. E ganha muito tie break. Ele ganha 80% dos tie breaks dele nas últimas 52 semanas. O Alexander Miller, que ganhou do João no Rio de Janeiro. Tsitsipas, Draper, Lehechka, Ruud, Dimitrov e Holger Rune. Você vê que aí aparecem até outros tenistas que são aqueles caras que se dão melhor nesses pontos de pressão. Então, qual que foi a surpresa que a gente preparou para vocês aqui depois de toda essa informação? Aliás, deu muito trabalho, pessoal, para conseguir essas informações. Então eu vou pedir para vocês deixarem o like, deixar a inscrição aí. Antes da gente passar o ranking projetado do João Fonseca, eu vou pedir aqui, deixa eu colocar aqui ó, o meu inscreva-se. Inscreva-se no canal. Quase 90% das pessoas não estão inscritas. Imagina, a cada 10 pessoas que vê o vídeo, 9 não estão inscritos no canal. Então é só isso que a gente pede, a sua inscrição, o seu like. E se você quiser receber conteúdo exclusivo, principalmente em relação a dados estatísticos, vídeos exclusivos, nosso clube de membros está aí também ativo. É só entrar ali no comentário fixado, virar membro por um valor aí irrisório, se você quer ajudar o canal e também fazer parte aí das nossas pesquisas, das nossas conversas diárias. Tem grupo no WhatsApp, é bem legal. E vamos lá então, baseado em todos esses dados, em todos esses números, a gente pode até fazer outros vídeos mais pra frente para mostrar melhor. A gente projetou um ranking que é o ranking aqui do auge das quadras, que seria o ranking justo pro João Fonseca, baseado em todos esses números. O que eu fiz? Deixa eu abrir aqui o meu próximo slide. A gente pegou ali então, se ele tem o 18º serve rating, o 11º return rating e o 25º under pressure rating, a gente pegou uma média dos três e chegamos a um ranking de 18. Por que isso? Porque se ele é o 18º, 11º, 25º, se a gente fizer uma média aí dos três, mais ou menos em números, ou seja, em números já que acontece hoje, o ranking mais próximo à realidade do que ele está jogando seria o ranking 18, que é a média desses três critérios aí da ATP. Lembrando que essa é uma métrica da própria ATP. Então a gente não está inventando nada aqui, a gente só puxou os dados do João que não tinha na ATP e chegamos nesse ranking projetado 18. Então, ao nosso ver aqui do auge das quadras, baseado nos números, a gente entende que o tênis que o João pratica hoje é um tênis de um top 20, que seria ali um 18. E vamos ser justos, acho que é isso mesmo, acho que é por aí, né? Quando ele pega um top 10, dá para ver que os caras têm armas, principalmente em relação à experiência, que é mais complicado pro João, mas ele joga de igual para igual com top 10 e com top 20, top 30, ele, às vezes até, ele é o protagonista da partida. Às vezes não, né? Na maioria das vezes. Então eu vou querer a sua opinião, quero que você entre aí nos nossos comentários,
Diga se você acha que faz sentido isso que a gente fez, esses números estão fazendo sentido mesmo, se você concorda que é 18, se você acha que tem que ser top 10, se você acha que tá exagerado, que o tênis dele hoje é top 30, eu vou querer a sua opinião aí nos comentários e também dizer se você gostou desse tipo de conteúdo e se você gosta desse tipo de conteúdo diferente, já escreve a sua sugestão aí também, que para nós é muito importante. Então é isso, pessoal, vou pedir aí mais uma vez, like, inscrição, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, então o seu like já nos ajuda muito nesse momento, certo? Nos vemos aí no próximo vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Seguimos firmes e fortes. Um abraço, até mais.